Boa tarde, na paz do Cristo vivo. Este será o nosso primeiro vídeo de 2018 e nós desejamos ler aqui um texto na carta que Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13, o qual diz o texto: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Nossa pequena palavra neste momento será baseado sobre o seguinte tema: o soldado de Cristo. E olhando para este aspecto do soldado de Cristo, nós queremos anexá-lo dentro da realidade do soldado secular. Iremos pegar ou colocar em análise as características, ou algumas delas, situações do soldado secular e aplicá-lo ao soldado de Cristo. Eu tenho algumas pontuações feitas na tarde deste dia e eu desejo transferir para você. Certamente o seu conhecimento é muito vasto, o meu é muito raso, mas a minha intenção aqui não é ficar disputando questão de conhecimento, mas sim levar para você uma palavra de Deus para a sua reflexão. Vejamos então o primeiro ponto sobre o soldado secular e assim iremos transferir a aplicação para o soldado de Cristo, segundo o texto que nós lemos anteriormente. O primeiro ponto que eu vejo sobre o soldado secular é que ele tem um chamado. É bem verdade que uma gama sobreexcelente de homens e mulheres que desejam entrar na polícia ou no exército, eles assim o fazem por terem um chamado, por terem uma vocação, para assim entrarem nesta lide e poder exercer a sua profissão com muito denodo, com muito carinho, com muito afinco. Então, assim como o soldado secular, ele tem um chamado. Todos aqueles que aceitam a Cristo, no sentido geral, também eles exercem ou têm um chamado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele escreveu: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você foi chamado para servir a Deus, chamado para servir uns aos outros, e que você possa andar de conformidade esta vocação a qual você foi chamado. Judas também, ele chegou a escrever a carta que dá nome a ele, e no versículo 1 ele escreveu: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então vejamos que você foi chamado. Todo ser humano que se rende aos pés de Cristo, ele obteve da parte de Deus um chamado para servir. Sendo assim, nós estamos ligando ao texto que temos como base, 2 Timóteo 12:3, o qual repito: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E para você ser um bom soldado, você tem que ser ciência que você foi chamado para servir a Deus. Servir também ao seu próximo, de conformidade com os parâmetros exarados na palavra de Deus. Outro detalhe que nós vemos no que diz respeito ao soldado secular é que ele está debaixo
de autoridade. O soldado, permita-me assim dizer na minha palavra, ele não é dono do seu próprio nariz. O soldado, ele está debaixo de autoridade. O soldado, ele tem outros superiores que estão acima dele para o orientar, para o comandar, para o dirigir, para o admoestar, para o orientar. Ora, se o soldado secular está debaixo de autoridades superiores, eu quero dizer que você também que é cristão, que se diz seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, você também está sob a autoridade dos superiores. A primeira autoridade superior que está comandando a sua vida chama-se Deus. Ele é o comandante. Você está debaixo da autoridade dele. E este comandante deixou outras autoridades, outros superiores aqui na terra para governar-vos, sua vida, para lhe orientar, para lhe admoestar, para lhe aconselhar, para lhe instruir, para lhe corrigir. Então o comandante, chamado Deus, ele deixou outros superiores aqui na terra, a qual você, que é um soldado, precisa estar debaixo desta autoridade. Se assim você o fizer, você obterá esta expressão lida por 2 vezes, e repito somente parte dela, em 2 Timóteo 12:3. Bom soldado de Jesus Cristo. Todo cristão que é soldado de Jesus, ele é consciente de que está debaixo de autoridades. Debaixo de autoridades. Então, você tem a quem prestar satisfação. Porque você está, permita-me assim dizer, em um quartel. Não um quartel secular, mas o quartel de Cristo. E que este quartel, você como soldado, e certamente é um bom soldado, uma boa soldada, você reconhece de que tem alguém que está acima de você aqui na terra, deixada pelo Senhor. E é preciso você viver esta palavra, ter consciência desta palavra, de que você não é dono do seu nariz, de que você não faz o que você quer na casa de Deus, de que você não realiza aquilo que bem vem ao seu entender, porque você diz que sua vida pertence somente a Deus. Está mais do que correta essa expressão, mas sua vida, como fazer parte de um grupo de pessoas que servem a Deus, a qual denomina aqui, nesse contexto aqui, num quartel cristão, você tem superiores aqui na terra. E você precisa estar debaixo desta autoridade. Outra coisa que nós vemos aqui, acerca do soldado secular, é que o soldado secular, ele tem treinamento. O soldado secular tem treinamento. Toda pessoa que adentra para servir ao povo, dentro desse contexto em ser um soldado, esta pessoa vai ter ciência, ou tem ciência, de que passará por treinamento. Não exercerá a função de maneira aleatória, alheia, de qualquer maneira. Passará por treinamento, por exames físicos e etc. Sendo você um soldado de Cristo também, você também passa por treinamento. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, você vem para o Evangelho sem saber a realidade daquilo que está na Bíblia Sagrada, no que diz respeito à doutrina bíblica. E você, quando chega cá, você começa a aprender, você vai sendo treinado na escola bíblica, você começa a ser treinado no culto de doutrina, você começa a ser treinado em outros eventos que voltam-se para o ensino da palavra de Deus, a qual vai dar estrutura, solidez a você
lhe dará também clareamento, lhe dará um certo amadurecimento e você vai captando aquilo que a palavra lhe diz e ela está lhe treinando. Você não sabe pregar, você não sabe orar, quer conversar com Deus, você não sabe louvar os hinos do inário, no nosso caso, a Assembleia de Deus, nós temos a harpa cristã, mas quando você vem, aí você começa a ser treinado. Treinado, vai sendo treinado, e após ser treinado, você começa a colocar em prática aquele treinamento que você obteve nos cultos de doutrina, na escola bíblica, em outros eventos que voltam-se para o ensino da palavra de Deus, certo? Então que você, meu irmão, você, minha irmã, capte, aceite esta realidade de que se você é um soldado ou uma soldada de Jesus Cristo, você tem que passar por treinamento. E se você passa por um treinamento, você será um bom soldado, uma boa soldada de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Outra questão que eu vejo sobre o soldado secular, para a nossa rápida análise, é que o soldado secular ele é disciplinado. Não fala no sentido de uma correção, de jeito nenhum. Ele é um homem, ela é uma mulher completamente disciplinado. Sabe respeitar. Esta pessoa, ela cumpre as normas ali previstas no estatuto do quartel, da corporação que faz parte. E aqui eu abro um leque para dizer: a igreja, ela é tanto organismo como também organização. Como organização, a igreja tem estatuto, a igreja tem regimento interno. E se tem estatuto, se tem regimento interno, é para ser obedecido, porque somos soldados. E se somos soldados do quartel de Cristo, aí tem a questão espiritual e tem a questão também material. A igreja é organismo e a igreja também é organização. Você não pode ficar de maneira aleatória, sem conhecer essa verdade e sem querer aceitar essa verdade. Porque há muitos que estão no quartel cristão e só querem saber só do espiritual. A igreja é um organismo. Mas entenda que a igreja é organização também, é uma organização. Ela tem estatuto, ela tem regimento. E é preciso a gente atentar para esta realidade para sermos bons soldados de Cristo Jesus. E um soldado disciplinado é um soldado que sabe respeitar o estatuto, o regimento da corporação que ele faz parte, ou que ela faz parte. Um soldado disciplinado é um soldado que sabe respeitar uns aos outros. Respeita o seu líder maior, no caso, como eu chamo, o pastor, respeita o presbitério da igreja, respeita o diaconato da igreja, respeita outras lideranças que estão na casa do Senhor, respeita aqueles que também não têm nenhuma liderança da casa de Deus, que são, no caso, os liderados. Então, o obreiro, ou melhor, um soldado disciplinado, é um soldado que sabe respeitar, sabe completamente entrar nesse padrão aí, e para ele, soldado, para ela, soldado, não vê nenhuma dificuldade em querer cumprir aquilo que está determinado, seja na palavra de Deus, igreja, organismo, seja no estatuto e regimento, igreja, organização. Certo? Então vamos lá adiante. Vamos ver mais um outro detalhe aqui do soldado secular e aplicar ao soldado cristão. O soldado secular, se ele fizer algo errado, ele passa por uma punição. Ele está ali sob o comando de um comandante, outros superiores, está dentro do quartel, faz parte de uma corporação, e se ele escorregar em alguma coisa, ou seja, se fizer algo errado, ele vai passar por uma punição. Passará por uma punição. E se for sofrendo punição em cima de punição, de maneira sucessiva, ele acabará sendo expulso da sua corporação.
No que diz respeito ao soldado cristão, é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, você começa a ser ensinado, a ser doutrinado sobre as coisas de Deus, a sua maneira de viver, sua maneira de andar, a sua forma de falar, o seu procedimento, o seu comportamento, a sua vida individual, a sua vida em comunidade. Você começa a ser instruído. E se porventura você fizer algo errado, que venha afrontar a moral de Deus, que venha macular o nome de Cristo e até mesmo a denominação que você faz parte, você passará por algumas punições. Você será chamado a atenção. Você pode passar por outras punições. Até que, infelizmente, se não tem como, você tem que ser expulso. E é preciso a gente compreender isso aí. É preciso. Nós temos que zelar pelo nome de Cristo. Nós temos que zelar também pela igreja a qual eu e você fazemos parte, para não macular o nome da nossa denominação, que também traz um peso na sociedade. Então, você está na casa de Deus, no quartel cristão, tem um comandante superior que é Deus, ele deixou outros superiores aqui na terra para também administrar essa questão. E você, como soldado, como uma soldada de Jesus, você tem que lutar para se adequar à realidade bíblica, para se adequar ao estatuto e regimento da igreja que você faz parte, seja ela qual for, mas que você precisa entender isso aí. Você não pode dizer, isso aqui é coisa do homem. Não, você não pode entrar nesse particular. Isso é um particular errado. É preciso você ter consciência disto aí. E você tem que fazer tudo aquilo que seja direito, ordeiro, correto, justo, decente, honesto, para que assim o nome de Deus seja sempre glorificado na sua vida individual e, por que não dizer, na vida da corporação, a igreja como um todo. Então vamos lá adiante. Outro detalhe que eu vejo na vida do soldado secular é que ele faz parte de uma corporação. Eu já falei algumas vezes aqui essa palavra corporação neste vídeo. E eu fui para o dicionário, como eu não sou militar, mas por curiosidade também eu olho uma coisa aqui e acolá, tem alguns amigos que são militares também, e observo algumas coisas, mas eu fui para o dicionário, fui olhar o significado desse termo corporação, o qual diz que é uma coletividade sujeita a uma mesma regra ou estatuto ou que dirige assuntos de interesse público. Eu, pelo menos, faço parte, permita-me usar ainda essa expressão, da corporação chamada Assembleia de Deus Missão. Se eu, como soldado que sou, desta corporação chamada Assembleia de Deus, e repito o significado no dicionário Aurélio de corporação, é uma coletividade sujeita a uma mesma regra ou estatuto ou que dirige assuntos de interesse público. Se eu faço parte desta corporação chamada Assembleia de Deus Missão, então eu estou sujeito à regra, estatuto que está ali regendo aquela corporação. Se eu faço parte de uma outra corporação eclesiástica, seja batista, quadrangular ou outras que tem por aí afora, você também tem que se adequar à corporação a qual você faz parte. Você precisa estar sujeito àquela regra que está ali. Porque você, ao adentrar naquela corporação, você está adentrando não de maneira forçosa. Você está adentrando por livre e espontânea vontade e porque você sente-se bem em fazer parte daquela corporação eclesiástica ali. E você deve estar sujeita aos assuntos que são ministrados de interesse público àquela corporação. Então, não temos para que fazer bicho de sete cabeças. Não tem para que a gente querer fazer tempestade com uma gota d'água. Não tem. É somente falta de assimilação, de querer entender esta realidade. Vamos adiante.
Outro detalhe que eu vejo sobre o soldado é que ele é possuidor de armas. Passou por treinamento, nós vimos, e um dos treinamentos, logicamente, é a questão de tiro. E o soldado, depois de passar nos testes, nos exames, etc., ele, logicamente, ele deverá possuir armas. Deverá ter este instrumento consigo, no sentido espiritual. O cristão, por ser um soldado de Jesus, ele também possui armas. Não são armas materiais, não são facas, revólveres e etc. Não. As armas que o cristão, como soldado de Cristo, usa são armas espirituais. Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então a armadura de Deus é espiritual, não é material. Nós não lutamos com as pessoas, nós não brigamos com as pessoas, não de forma alguma. A questão nossa é uma guerra espiritual. E por uma guerra espiritual nós temos que ter um armamento espiritual para vencermos essas guerras espirituais. E você, como cristão, como bom soldado de Cristo, uma boa soldada de Cristo, você precisa justamente possuir estas armas espirituais. A oração, o louvor, o jejum, por que não dizer também o silêncio, que é uma arma forte em algumas ocasiões. Então somos soldados de Cristo e temos armas a nosso dispor e que devemos exercer estas armas com a ajuda do bondoso Deus. Outra questão do soldado secular é que o soldado tem uma farda e sapato especial. Só quem pode usar aquela farda e aquele sapato especial é quem faz parte desta classe chamada polícia. Se eu, como civil, for utilizar a farda ou o sapato do militar, eu estarei errado. Algo poderá acontecer comigo, como você certamente o sabe. Agora imagine na questão espiritual. Na questão espiritual, eu e você também temos uma farda e sapato especial, conforme está em Efésios 6, capítulo 6, versículos 14 a 17, que apresenta: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja, nós temos uma farda e nós temos um sapato especial. Esta farda, um sapato especial, por onde nós passamos, as pessoas dirão: ali vai um crente, ali vai uma crente, ali vai uma pessoa que a gente vê que foi transformada pelo poder da palavra de Deus. A vida antes, quando não estava dentro da igreja, permita-me assim usar essa expressão, era uma vida que não valia nada, mas agora, ao estar no meio dos crentes, a vida dele mudou, a vida dela mudou. Mas quem fez isso? O comandante, que é o Senhor Deus, a qual esta pessoa aceitou e permitiu com que Deus o vestisse com esta farda especial, com este sapato especial, e sai por aí afora propagando a poderosa palavra de Deus e anunciando que Deus é o único que salva, cura, liberta, transforma um homem e leva um homem para o céu. Outro detalhe que eu vejo sobre o soldado secular é que ele é obediente. O soldado secular é obediente. Se ele for desobediente ao seu superior, então poderá vir sobre ele algumas retaliações. Mas eu não quero olhar para este lado, eu quero olhar para o lado positivo. O soldado secular, ele é obediente. Em Mateus 8:9, diz o seguinte:
pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então veja que este centurião ele estava declarando que os seus soldados, eles eram completamente obedientes. Ora, é preciso entender isto. Nós estamos numa corporação cristã, e nesta corporação cristã deve-se prestar obediência. E tem gente que não quer saber disto. Tem gente que diz, eu só obedeço a Deus. Mas como vai obedecer a Deus se não obedece a outro superior ou outros superiores que Deus deixou aqui na terra? Como é que vai obedecer a Deus? Se não obedece aos superiores da terra, como é que vai obedecer ao comandante geral que é Deus? Não tem como, não tem nexo isto aí. Se você é um soldado, você tem que ser um soldado obediente. E se você for um soldado obediente, carregará sobre si esta expressão: bom soldado de Cristo Jesus. É preciso pedir ajuda a Deus, é preciso pedir graça a Deus, para que Deus lhe dê condições de você ser um soldado obediente. Não obediência cega, mas uma obediência regada com amor, com submissão ao seu líder aqui na face da terra. Outro detalhe que eu vejo no soldado é que o soldado recebe medalhas. O soldado, ele recebe medalhas. Está escrito em Apocalipse 22:12, Jesus falando: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então vejamos, meus amados irmãos, que o soldado secular, ele recebe medalhas. No sentido espiritual, o soldado cristão também receberá suas medalhas, seus galardões, conforme Jesus disse que está com ele o galardão, e ele vai dar a cada um, segundo a sua obra. Exerçamos o trabalho de Deus aqui na terra com muito carinho, com muito amor, com muito denodo, com muita apreciação, com muita satisfação, para que assim o nome de Deus seja glorificado. Sejamos bons soldados de Cristo, trabalhemos para Ele, porque Ele nos dará recompensa. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.